Fala trabalhador, fala trabalhadora, sejam bem-vindos à Rádio Triplex, a rádio do trabalhador e da trabalhadora, para a gente poder passar um pouco de informação, entretenimento, conhecimento, fazer muita discussão, né? E conscientização, né? E aqui estamos começando mais um Aqui se Discute, um programa mais cutista da web, né? Você não vai encontrar em nenhum espaço aí do YouTube, da internet aí, nada tão cutista quanto esse programa. E ninguém melhor do que a nossa presidenta Clemilde, aqui da CUT Espírito Santo, para dar início aqui a esse nosso Aqui se Discute e apresentar os nossos convidados aqui. Qual a discussão de hoje? Vamos lá, Clemilde? Ok, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, companheiro Guterra, presidente da Federação dos Portuários. Boa tarde, companheiro Marildo Capanema, né? Boa Presidente tarde. do Suporte. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu gosto sempre de dizer a mesma coisa praticamente que o Tony diz, né? Assim, que a importância desse instrumento aqui, dessa rádio, que é importante que a gente fure a bolha. A gente fala sempre para a gente mesmo, né? Em várias atividades. Então, a importância dessa rádio é que a gente quer dialogar com a sociedade, com os trabalhadores, mas com a sociedade de modo geral. Então, por isso que aqui se discute de tudo. E hoje a gente quer discutir um pouquinho com vocês sobre a vida dos portuários. Aí a gente escuta falar da privatização da Codesa, a gente costuma ouvir falar do quanto foi prejudicial e aí da luta de vocês, mas a gente não detém essas informações. Às vezes fica muito em cada sindicato, em cada direção. Como é que é isso? Então, assim, companheiro Guterra, para se apresentar, falar um pouquinho de você e falar um pouquinho, né, dos portuários e das portuárias, principalmente do Estado do Espírito Santo, que sofreram esse baque da privatização da Codesa. Guterra. Boa tarde, Clemil, boa tarde, Tony, boa tarde, Capanema, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos ouvem, né? E para nós respeitamos muito essa teoria de que a gente precisa se incorporar, se empoderar da comunicação, é fundamental para a gente, porque isso move o mundo, e não o nosso mundo, o mundo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a gente acha muito importante. Então, assim, já dando um pontapé na bola, nós temos no Brasil hoje 35 portos importantes, né? Portos marítimos e hidroviários, que são portos que estão em rios, né? E nós temos portos federais, que são administrados pelo governo central, Porto Federal, e temos portos que estão na mão de estados e portos que estão na mão de municípios. E nós temos no Brasil aproximadamente 60 mil trabalhadores. Eu não, É desnecessário reafirmar assim, que hoje nós temos o trabalho portuário é um trabalho salubre, devido a diversas situações que nós nos encontramos. Nós temos uma a NR 29 específica, né, para proteger o trabalhador. Nós trabalhamos de dia e de noite, muitas vezes. Eu já trabalhei muito do dia 24 para o dia 25, no Natal, do dia 31 para o dia 1º, no Ano Novo. Então, nós somos uma categoria que, inclusive, nós, durante a pandemia, nós não paramos os portos. Nós continuamos trabalhando, nós tivemos que fazer algumas conversas com o setor patronal para afastar as pessoas que tinham e têm comorbidade, para que não tivesse coisas piores no nosso meio, mas, enfim, eu acho que isso, é, o porto, em muitos lugares, o porto não é bem-vindo e nem bem visto. Mas o porto ele é fundamental para qualquer economia, para qualquer desenvolvimento econômico e social de qualquer país do mundo, né? E, por exemplo, um país igual os Estados Unidos, ele não abre mão do controle dos portos. Não abre mão. Os maiores portos do mundo, inclusive os Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos é que faz a dragagem do porto, que facilita o acesso de navios maiores, porque isso é que determina o que a gente chama de calado, a profundidade do porto. Então, eu acho que é isso. Temos muita coisa para conversar. Eu acho que o Porto, com a vinda do governo Lula, nós tivemos de cara duas coisas que nós tiramos da nossa pauta. Falei lá, a privatização da autoridade portuária
e a criação de um ministério específico de porto e aeroporto. Isso, para nós, é uma grande vitória. Porque, de qualquer jeito, tem coisa para ser discutida, nós vamos lá para dentro para discutir com outro patamar, como diz um companheiro. Né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que é isso. Nós temos conhecimento dessas coisas todas do setor portuário. Você falou uma coisa aí, Guterra, sobre a autoridade portuária. Qual é a consequência, qual é o impacto que causa o fato de a Codesa ter sido privatizada com essa questão da autoridade portuária? O que é essa autoridade? Porque, assim, eu sou leiga, eu garanto que tem um monte de gente que não sabe o que é isso, como é que isso funciona. Assim, a grosso modo, como é que funciona isso? Olha, o Clemilde, a questão é o seguinte: modelo portuário do Brasil é igual ao modelo portuário nos Estados Unidos, dos maiores e melhores portos do mundo, que chama-se Landlord Port, que é o dono da terra, dono do porto. Então, essa autoridade portuária, ela existe de fato de direito em todos os portos do mundo. A autoridade portuária significa o papel do Estado na atividade portuária. E ele tem que cuidar de quê? Da segurança no porto, fazer o combate contra droga, contra contrabando e outras coisas ilícitas, em parceria com a Polícia Federal. Ele tem que cuidar do meio ambiente, que é uma coisa séria. E, por exemplo, a Baía de Vitória, até o João Cosa chegar na prefeitura de Vitória, ele fez um mapeamento que tinha 50, 70 manilhas jogando resíduo o tempo todo na Baía de Vitória. Isso faz o quê? Isso faz com que o calado para atracação de navio fique prejudicado em função disso. O João acabou com isso. Ele deu um jeito para que essas manilhas não mais jogassem esses resíduos no porto. Então, o papel da autoridade portuária, você já viu alguma autoridade privada? Não existe autoridade privada. A autoridade é pública. Essa coisa de que eles vão ser uma autoridade privada, isso é falácia. Tanto que eles estão mudando o nome. Hoje, eles estão mudando o nome da Codesa para... E a Vale é que vai mandar nisso, nesse porto. A Vale só pensa nela. A Vale tem monopólio da ferrovia. E, obviamente, Clemilde, que é o nosso papel, que é a questão salarial, sim. Porque hoje eles estão contratando trabalhadores para a Codesa, como isso não precisa fazer concurso, né? Eles estão contratando trabalhadores da Codesa pagando 30% do que um portuário recebe. Sim. Isso é um absurdo. E nós, do movimento sindical, nós temos a obrigação de defender o trabalhador e o salário do trabalhador. Assim, para isso é que nós existimos, inclusive. Então, a autoridade portuária ela tem um papel fundamental para a questão portuária e essa interlândia toda aqui do porto, coisa que eles não vão se preocupar com o meio ambiente, eles vão se preocupar com o meio ambiente, eles querem ganhar dinheiro. Está preocupado com o lucro, né? É lógico. E nem com a saúde do trabalhador, a segurança, né? A segurança ali do trabalhador. Companheiro Marildo, diante dessa privatização da Codesa, quais são as consequências na vida dos trabalhadores e trabalhadoras do porto? Esse trabalho teve demissão, vai ter demissão, e tem como reverter? Tem uma perspectiva de luta para reverter essa privatização? Mais uma vez, né? Boa tarde, Clemilde, presidente da CUT, Tony, presidente do Sindicato dos Correios, e o nosso companheiro Eduardo Guterra, presidente da Federação Nacional dos Portuários. Né? Para nós, é com muita tristeza que nós falamos a respeito da privatização da Codesa, até porque nós sabemos que o único porto no Brasil que vai ser privatizado vai ser o nosso. Porto nenhum mais no Brasil vai ser privatizado. Nós lutamos muito para que isso não acontecesse agora, né? Tentamos retardar de todas as maneiras, buscamos os políticos, fizemos manifestações, criamos um fórum nacional em defesa da Codesa para que ela não fosse privada, mas não conseguimos barrar essa privatização. Porque o que nós queríamos, na verdade, é que conseguimos atrasar um pouco para que o nosso presidente eleito, né, o Lula, chegasse à presidência e fosse parado como realmente ele parou
paralisou as privatizações. Lá em Mas Santos, né? em Santos e em outros lugares do Brasil que já está tudo encaminhado. E nós vemos que foi perverso o que aconteceu aqui no Espírito Santo, aonde que nós tínhamos um procurador do Estado que foi para a presidência da CODES exclusivamente para fazer a privatização, né? Foi somente para isso. Tanto é que depois da empresa privatizada, ele saiu e, pelo que eu estou sabendo, ele faz parte da empresa que comprou o nosso porto, que comprou a CODES. E isso para a gente é um absurdo, né? Um procurador do Estado fazendo isso, e nós vemos que já estava tudo orquestrado, inclusive com o ministro, que hoje é o governador de São Paulo, e mesmo depois que o Lula, né, assumiu a presidência da República, ainda está barrando a privatização, ele ainda tenta de toda maneira dar continuidade à privatização do Porto de Santos, né? Não sei por que razão, por qual motivo, né? Mas todos sabem muito bem, né? A gente fala assim, mas todos sabem qual é a razão disso, né? A má intenção de um governo completamente despreparado, um governo genocida, igual que acabou de sair desse mandato. Graças a Deus nós conseguimos tirar esse cidadão, que é bom nem citar o nome dele, né, na boca dos trabalhadores, que não foi só prejuízo só para os trabalhadores portuários aqui do estado do Espírito Santo, como ele trouxe um prejuízo muito grande para a nossa nação, né, para o nosso Brasil. E graças a Deus nós vemos que no último dia ele fugiu para não ser preso, porque até nisso ele não teve capacidade de mostrar hombridade e ficar aqui e assumir os erros dele. Mas se ele voltar aqui, nós sabemos que vai ser preso. Mas o que acontece? Hoje, nós vemos que, como o companheiro Eduardo disse, a autoridade portuária, na mão de uma iniciativa privada, onde que nós entendemos que, pelos portos brasileiros, tem condições de entrar droga e vários outros tipos de contrabandos aí. E isso acontece muito, principalmente em portos privados, igual já aconteceu aqui, mesmo no estado do Espírito Santo, onde já foi preso algumas toneladas de droga pela Polícia Federal nos TUPs, em portos de uso privativo, né? Então, mas nós entendemos que, para os trabalhadores da CODESA, que fizeram um concurso para trabalhar a vida toda, até quando aposentar, ou caso contrário, arrumasse uma coisa melhor e pudesse ele mesmo ter a opinião de sair por uma coisa melhor. Mas não. Vem uma empresa aonde que compra o nosso porto num valor de cento e poucos mil reais. A preço de banana. A preço de banana. Mas o pior, 7 milhões, mas o pior não é isso. É que quando eles compraram o nosso porto tinha 200 milhões em caixa. Como é que se explica isso? É interessante. Quer dizer que eu compro um porto por cento e pouco e ainda levo 200 milhões em caixa? O dinheiro já estava em caixa e ainda com a iniciativa, com ela ainda sendo estatal. Como que pode me explicar isso? E será que esse dinheiro não é do nosso governo? Então, tem algumas coisas que nós não sabemos explicar muito bem. Aí vem eles não chamaram os trabalhadores em momento nenhum para discutir essa questão, não fomos colocados à parte para isso, foi uma discussão totalmente onde foi isolado o sindicato, e quando traz essa privatização ainda, só dá 12 meses de garantia de trabalho para os trabalhadores que são concursados. Nós entendemos que trabalhadores concursados não podem ser demitidos assim. Então, eles trouxeram 12 meses, sem discutir com o sindicato, lijaram totalmente nós do processo dessa discussão, e agora, no final, nós não tivemos jeito. Onde que eles colocam um PDIV, né, de desligamento dos trabalhadores, onde que nós fomos obrigados a fazer um acordo para assinar esse desligamento dos trabalhadores, porque senão ia sair perdendo muito mais. Porque nós temos um prazo agora até setembro, onde que eles podem desligar os trabalhadores. Assumindo o PDIV e sair com uma garantia melhor, né? Então, o sindicato discutiu até a última instância. Nós procuramos, em Brasília, contratamos um escritório para tentar reverter essa situação, né? Contratamos um escritório, trabalhamos nisso, e nós conseguimos, até
17 horas e 30 minutos, se não me engano, né, presidente? Suspender o leilão para que a Codesa não fosse leiloada. Suspender, mas a hora que foi 22 horas, eles conseguiram às 22 horas caçar e... Você me dá uma parte aí, companheiro? Eu acho, assim, tão desrespeitoso que não dá para não te interromper. E aí, você tinha um liminar que suspendia o leilão. Sim. E nós todos aqui conhecemos a morosidade da justiça, certo? Nós temos ações de trabalhadores que têm 20, 30 anos e que não saem de jeito nenhum. Mas quando é para prejudicar os trabalhadores, quando é para vender, para beneficiar a iniciativa privada, sabe, esses grandes conglomerados, tem sempre um parecer favorável, né, ao capital, sendo que somos nós que construímos a riqueza desse país. É preciso que a gente discuta isso, é preciso que a gente pense isso, que alguma coisa precisa ser feita. Com certeza. Até mesmo que nós vemos, né, que toda iniciativa privada, quando quer assumir alguma coisa, só assume aquilo que dá lucro. Eu nunca vi uma iniciativa privada, empresário, pegar alguma coisa para poder investir para começar do nada. Então nós temos um porto bastante produtivo, um porto que andava com as suas próprias pernas, sem depender do governo federal para nada, para pedir dinheiro para pagar, fazer pagamento de nada. Até porque os nossos impostos que eram recolhidos aqui também, na questão da dragagem, quando vinha o dinheiro de lá na dragagem, era o próprio dinheiro de impostos nosso que era recolhido e que retornava para o nosso estado. Então, a Codesa era uma empresa e é uma empresa rentável, né? E aí vem a preocupação. Além de os trabalhadores funcionários da Codesa perderem os seus empregos dessa forma, os que ficarem, eles estão fazendo uma redução, eu não digo nem de 30%, eu digo de 50% a 60%, companheiro Eduardo, porque eles estão reduzindo o salário dos trabalhadores, que durante esse tempo tem um plano de carreira, onde que eles vêm recebendo as suas letras, vêm recebendo as suas garantias de remuneração, para trazer pessoas, inclusive, que são estagiários, que estavam estagiários, trazendo e já estão até treinando com salário muito menor, muito abaixo do preço. Então, isso a gente sabe que foi uma coisa orquestrada, como diz o próprio governador de São Paulo, Tarcísio, né? Que, o povo, os trabalhadores lá fizeram a manifestação, mas não adiantou nada, já estava tudo orquestrado, já estava tudo arrumado. Ele mesmo disse isso. Tanto é que quando bateu o martelo até voou da mão dele, riram, fizeram gozação. Então é impressionante como que esse governo privatizou isso e um ministro nosso, do Estado, infelizmente nos representava, era um ministro colocado lá, agir dessa forma. Mas aí fica o prejuízo dos trabalhadores, funcionários da empresa, onde nós estamos ainda tentando, juntamente com os companheiros da guarda, que tem um outro escritório de advocacia também, que nós estamos tentando contratar para ver se a gente consegue mudar isso, e estamos conversando com os nossos deputados, conversamos com o Helder Salomão, com a Jaqueline, né? Inclusive nós temos conversado já da gente fazer uma ação pública em Brasília, onde também tivemos conversando com o nosso companheiro Contarato, e que eles também estão dispostos, e o deputado federal do Rio de Janeiro também acampa a nossa luta aí para a gente tentar ver se consegue reverter isso. Nós tivemos na segunda-feira, né, na sede do governador aqui, no Palácio do Governo, conversando com o ministro dos Portos e Aeroportos, a respeito da situação da Codesa e a nossa indignação com isso, mas pelo menos uma coisa nós vimos diferente, já sentimos a diferença de um governo que governa para o povo brasileiro e de um governo completamente maluco, vou dizer assim, esse governo que saiu é maluco. Então nós já vimos a diferença. Hoje nós conseguimos sentar com o governador do estado, que também deixou muito a desejar, né? Mas nós acampamos a luta para que o nosso governador fosse eleito, o Casagrande, nós precisávamos de eleger o Casagrande. Os sindicatos, né, do nosso estado, os trabalhadores, se uniram em prol da candidatura do
do nosso governador e conseguimos eleger ele. Mas nós também vimos o descaso dele, que ele foi um descaso muito grande do governo do Estado, no momento que nós mais necessitamos e precisamos do governo de colocar a sua mão para tentar fazer alguma coisa, ele nos abandonou, mas mesmo assim os trabalhadores não abandonaram ele e elegeram ele. E nesse sentido, Mário, só me permite interromper, os trabalhadores, os sindicatos se uniram em prol da candidatura do governador eleito, reeleito, Renato Casagrande, com o compromisso que ele assumiu com as centrais. Ele tem uma carta compromisso que nós entregamos, ele se comprometendo a dialogar com os trabalhadores, a buscar construir um Estado do Espírito Santo melhor, que a gente não podia deixar o nosso Estado na mão da extrema-direita. A gente viveu a era daquele genocida, daquele fascista, e a gente não ia repetir isso aqui. Então, o governador Renato Casagrande, o governo do Estado do Espírito Santo, tem esse compromisso com a CUT, com as outras centrais, com a Intersindical, com a CTB, com a Nova Central, com a UGT, com a Força Sindical, com a Pública, com o movimento sindical e com os movimentos sociais que foram para as ruas para elegê-lo. Então, esse compromisso a gente vai cobrar. Então, assim, o suporte é um sindicato filiado à CUT, da qual eu tenho o privilégio de ser a presidenta. Então, nós ficamos muito felizes porque vocês não abaixaram a cabeça e essa luta continua. Essa luta precisa ser travada e precisa ser feita. E eu quero aproveitar aqui, vou te devolver para você continuar falando, mas antes de você continuar falando, eu já quero parabenizar a você, ao companheiro Eduardo Guterra, que, para além de ser o presidente da Federação Nacional dos Portuários, é nosso representante da executiva da CUT Nacional, representando aqui o Estado do Espírito Santo, que vocês travam essa luta com muita garra e com muito afinco. Então, fica aqui os nossos parabéns e vocês transmitam isso para os portuários e portuárias. Sim, com certeza. Aproveitando, né? Foi aniversário aí dos portuários, né? Isso. Agora recente, né? Sim, foi. Deu até rigor aqui, ó. Gente, deixa só assim, isso aqui é uma roda de conversa. Eu te interrompo, Eduardo te interrompe. É uma conversa. Vai lá, Guterra. Eu primeiro parabenizar o companheiro Marildo, né, pela mudança que ele fez no nosso sindicato. Isso foi muito importante. Uma das coisas mais importantes que fez, os dois primeiros passos mais importantes, foi trazer o sindicato de volta para a CUT, né, que estava afastado politicamente e financeiramente, e voltar a fazer parte do DIEESE. Então, foram dois passos importantes. Isso é uma sinalização. Eu só queria complementar que nós estamos tentando, inclusive na audiência com o ministro, eles colocou à disposição para que a gente consiga realocar esses companheiros concursados em outras empresas públicas, federais, aqui no Espírito Santo. A gente sabe que isso não é fácil, né? Mas ele se comprometeu em pegar uma lista, e o Marildo já, inclusive, enviou uma lista para ele. São quantos trabalhadores? Ele pediu. Aqui só o nosso da área administrativa são 62, sem contar a guarda portuária que eles estão trabalhando com o lá. governo fazer isso. Sim. E ele se comprometeu em mandar isso para a AGU em Brasília. Então, nós estamos trabalhando com foco nessa por que nós estamos falando? Porque há um assédio moral muito grande dentro da FADEP. Muito grande. E isso tem pessoas doentes, tem pessoas que tentaram suicídio. Uma assembleia que Marildo fez, a casa estava lotada, uma coisa que eu não me lembro, nos meus 44 anos de Porto, foi meu único e primeiro emprego, de eu ter visto uma companheira com um filho no colo, na assembleia. Eu não me lembro de ter visto isso. E olha que eu estou no movimento sindical há muitos anos. Então, nós estamos fazendo uma luta árdua, né? Porque a gente sabe que é possível. Nós estivemos conversando com o ministro Carlos Lupe, da Previdência. Quando nós falamos isso, ele, como tem uma carência muito grande na Previdência, tem uma demanda, a gente sabe disso, muito grande, e tem poucas pessoas para cumprir a meta, cumprir a tarefa. Então, ele também está nesse jogo junto com a gente, embora eu acho que eles precisam conversar os dois ministérios para ver se a gente avança com isso. E o nosso tempo é curto, nós temos até março, no máximo, para tentar resolver isso. Então, pessoal, eu acredito que
outros ventos estão soprando nesse país, graças a Deus, graças à compreensão do povo brasileiro, né, que entendeu o projeto de resgate, de reconstrução desse país. E, sinceramente, eu acredito que com a nossa luta, com o empenho de vocês, que outras coisas boas virão no sentido de resolver o problema dos funcionários e funcionários, empregados e empregadas da Codesa. Agora, Mário, só para não perder o gancho, você estava falando aí que a Codesa foi vendida a preço de banana, né? Sim. Preço de banana eu acrescentei aqui. Mas só para a gente refletir, vocês já repararam que quando um governo quer descredibilizar, quando eles querem privatizar qualquer setor, ele começa a dizer que não dá lucro, Exemplo, serviço público, quando tentaram agora a reforma administrativa que aquele genocida tentou implementar lá com o ministro da Fazenda dele. Sempre diz que o serviço público é que dá prejuízo, que os funcionários não trabalham, que a estabilidade prejudica, e por aí vai. É sempre tentando descredibilizar. Por quê? Porque são os servidores públicos que fazem a política pública acontecer na ponta, para quem mais precisa dela. Então, os Correios, por exemplo, o Correio, eu sou do tempo, e aí o pessoal fica me zoando porque fala que eu estou falando que sou velha, mas não é não. Mas eu sou do tempo que o Correio foi eleita a melhor empresa pública do país. Eu não sei se você... Tem muito tempo isso não. Pois é, então, graças a Deus, então eu sou novinha. Oba. Então, assim, eu sou desse tempo e eu sempre defendi o que é público. Porque o que é público, gente, é de todo mundo e precisa ser preservado. E a gente não é empregado do governo ou do prefeito, a gente é empregado do povo brasileiro, que é o povo que paga o salário da gente. Então, há que se preservar o que é público e que se valorizar o trabalhador, né? Na questão dos portos, olha que tristeza. Sim. Quantas pessoas, imagina, adoecendo por conta de assédio, por conta de perder a condição de trabalhador, de fato, né? Então, assim, se tem a vontade política resolver e os ventos que sobram são favoráveis, eu acredito mesmo que se resolva. E, assim, não posso deixar de parabenizar vocês, Mário. Não, e outra coisa que nós possamos ver é que empresas públicas é que valoriza o trabalhador, é que gera divisa. Porque o capital só quer escravizar, só quer lucro, não valoriza os seus trabalhadores. Tanto é que nós já estamos vendo isso aí, ó. O pessoal já está assumindo a Codesa, já estão buscando os próprios estagiários que estavam lá, estão colocando no lugar e reduzindo o salário. Para explorar um pouco mais. Para explorar mais um pouco. E é isso que está acontecendo. E a nossa preocupação também tem a preocupação não só dos trabalhadores empregados da Codesa, como tem a preocupação dos trabalhadores avulsos que trabalham nos portos públicos e a preocupação com os operadores portuários de pequeno porte que não são detentores de porto. Por quê? Com a dragagem na mão com a autoridade portuária na mão de uma empresa privada, e ela não podendo fazer a operação portuária, o que ela vai fazer? Ela vive de tarifas, de taxas, cobranças de taxa. E o que ela vai fazer? Se ela aluga o espaço, ela vai subir as suas tarifas. E os operadores portuários de pequeno porte, que traz várias cargas para o Espírito Santo, nós temos uma grande preocupação dessas cargas começar a se evadir isso daqui. Porque começa a se aumentar a taxa, inclusive na conversa lá que nós tivemos numa sexta-feira, eu e Eduardo Guterra lá com o presidente da Codesa, o Wilson, ele coloca lá que a partir de agora, a próxima dragagem em Porto Céu, quem vai fazer é ele. A Porto Céu tem uma preocupação, onde que hoje a Porto Céu paga 12 milhões de reais lá com a atracação, tudo pela Codesa, eles já estavam fazendo um cálculo de pagar 36 milhões. Então é um custo muito alto. Então tem toda essa preocupação. Imagina os operadores portuários que não detêm porto aqui, que traz essas cargas, Multilift, Start, né? Então tem várias outras empresas pequenas aqui e que traz o sustento de vários trabalhadores portuários. E outra coisa muito importante foi o que o Eduardo disse. Durante toda a pandemia, o único lugar que não parou foi os portos. Os portos não pararam. Quantos companheiros nós perdemos? Nós perdemos com essa doença, porque 24 horas trabalhando dioturnamente, nós perdemos vários companheiros,
né? Onde que alguns foram afastados, como o companheiro Dias, por problemas de saúde, mas os que não tinham morreram, nós perdemos muitos companheiros, né? Então isso tudo tem que ser valorizado. Qual é a preocupação? Aí, onde que eu quis dizer que só na mudança do governo já mostra a diferença, porque nós tentamos, antes da mudança do governo, ter uma reunião com o nosso governador Casagrande, não conseguimos de jeito nenhum, ele não recebeu. E agora nós fomos recebidos pelo Casagrande, juntamente com o Irinho e com o ministro. Então, eu até disse para ele, Casagrande, nós abraçamos a sua causa aqui no Estado, porque o senhor não podia deixar de ser eleito, porque aquele cidadão não podia ganhar. Eu falei isso para ele lá, na reunião. Então, os sindicatos se reuniram, eu tive numa reunião na CUT, nós se reunimos, os sindicatos, os trabalhadores capixaba abraçaram a sua causa para que nós pudéssemos eleger o senhor. E nós vemos hoje a diferença do governo passado para o governo de agora, onde nós temos essas condições de acessar o nosso governo. Diálogo agora. Falei com ele. Temos diálogo com o governo, temos liberdade de chegar, agora nós podemos chegar. Lógico, nós sabemos que tem as dificuldades, não vai ser fácil para o nosso governo, para o nosso presidente administrar esse país da forma que ele foi deixado, mas hoje nós temos acesso para conversar, para tentar dialogar e buscar o que for melhor, não só para os trabalhadores capixaba e trabalhadoras, mas nós sabemos que o nosso governo vai ser um governo que vai ser bom para todo o Brasil, para todo segmento. Como ele mesmo diz, eu não vim aqui para governar para A ou para B, mas eu vim aqui para tomar conta do povo brasileiro. E eu acredito que o nosso Lulinha Paz e Amor vai fazer isso. Eu queria só acrescentar, aqui o Clemilde, Tony, Marildo, acrescentar questões que eu acho que também são importantes. Eu estou lá em Brasília, me encontrei com você lá no Palácio do Planalto. Eu fui, esse ano, nós estamos em fevereiro, eu já estive no Palácio do Planalto por 6 ocasiões, em cerimônias de posse, essas coisas todas. E reuniões também com o ministro, com o Alexandre Padilha. Quantas vezes, você sabe quantas vezes eu fui no Palácio do Planalto nesses últimos 6 anos? Nenhuma. Não porque eu não quis, porque nós nunca fomos convidados. E uma coisa que eu quero esclarecer aqui, porque às vezes as pessoas também não são obrigadas a entender. Quando ele fala em operador portuário, não é, as pessoas confundem, pensam que é trabalhador portuário também. E tem trabalhador portuário que opera equipamentos. Né? Mas o operador portuário é o patrão. É o titular. É o titular. Inclusive, Clemilde, é bem importante. É por isso que ele frisar. falou de operador que não tem porto. Entendi. É um operador que ele não detém um arrendamento. São pessoas que não Entendi. têm condição de arrendar. Então, o que acontece? É preciso que esclarecer para as pessoas também que os portos, as operações portuárias, são todas privadas. O Estado não interfere nessa atividade. Não interfere. Os empresários, eles controlam o órgão, que é onde há a escalação, né, dos trabalhadores. É um órgão que faz o pagamento, recolhe imposto. Isso é privado também? Eles são coordenados pela iniciativa privada. O diretor, toda a direção do órgão é iniciativa privada. Existe uma comissão paritária, o nome já fala, né? É nós e eles. Existe um conselho de supervisão, que é um órgão importantíssimo, porque ele tem o poder de determinar quantos trabalhadores avulsos nós precisamos nos nossos portos. Se precisa entrar gente nova, como agora, mais recentemente, houve um concurso para que você pudesse entrar no Porto de Vitória. Tiveram aí 20 mil pessoas disputando, acho que 20 mil, Mário? 26 mil. 26 mil pessoas disputando 150 vagas, a princípio, e um cadastro de 300 e poucas vagas. Eles são predominantes nesse Conselho de Supervisão, eles fazem parte do Conselho de Administração das empresas públicas portuárias. A Codesa não, porque a primeira coisa que eles fizeram, quando eles assumiram, foi acabar com a representação dos trabalhadores no Conselho de Administração. A primeira coisa que eles fizeram foi nos chutar de lá. Então, essa coisa de privatizar no porto é uma tremenda balela, porque o porto é todo privatizado. O que eles estão entregando é o papel de Estado na atividade portuária. Isso que é fundamental. Desculpa. Desculpa, pode falar. Isso que é fundamental ficar bem óbvio, bem evidente para as pessoas.
Porque do jeito que passa do jeito que interessa para eles. É isso que eu estou falando. E aqui Que se o discute Correio- isso, né? Exatamente. É por isso que exatamente. aqui se discute. Por isso que a gente quer provocar essas coisas. Eu entendo disso, não, mas a gente tem que trazer aqui pessoas que conheçam para passar para mim, para o Tony, Para quem está assistindo para a quem está gente, assistindo a ouvindo, gente, do movimento sindical e da sociedade de modo geral, que, via de regra, a gente ouve passar lá na TV, no noticiário lá que a mídia quer passar, né? E a gente pega aquilo ali como se fosse verdade, a única verdade. Não, mas a gente precisa compreender que a força do trabalho é que produz o maquinário, os bens de produção. Uhum. As máquinas não se produzem, não trabalham sozinhas, né? E a gente precisa discutir isso com muita tranquilidade para compreender. Então, o Guterra, muito bom você destacar isso aí. E outra coisa que eu queria dizer também, aproveitando, é que, fora os trabalhadores empregados da CODES e os trabalhadores avulsos registrados no órgão, né, que primeiro foi feita a Lei 8.630, depois já foi revogada, agora nós estamos na Lei O que que significa 12.815. órgão? Qual é O órgão que organiza a mão de obra dos trabalhadores avulsos. Órgão gestor de Órgão gestor de mão de órgão obra. gestor de mão de Isso obra. aí. E Codesa? Companhias DOCs do Espírito Santo. Companhias Docas do Espírito Santo. Que agora deixou, Agora mudou mudou o nome, o presidente até da CODES colocou aqui, ó, o novo porto de Vitória agora é Viport. Já não é mais CODES, é Viportes. A partir, Né? e a privatização se fez valer a partir de quando? Já não é mais público, é privado. A partir de quando? A partir de agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Já A tá partir valendo. do ano de agosto do ano passado. E quem seria esse órgão fiscalizador agora? Quem vai fiscalizar? Ué, aí tem ANTAC, tem todo aí o segmento. Isso ainda vai ter. Tem Não, que são as sim. agências. Ok. Tem as E a agências Polícia reguladoras. Federal também ali, Não, tem? sim, isso aí continua, mas É porque eu estou perguntando isso por conta daquilo que eu falei contigo. Na verdade, você também soltou aqui da segurança, sim, né? Como que ficaria essa questão da segurança? Porque até então era um órgão público gerido pelo Estado e tratando ali. Mas ainda tem órgãos fiscalizadores, mas vai facilitar muito mais. com certeza, até Isso porque que a gente também entrar na discussão para o público leigo, né? De fora, sim, ouvir isso, até entendeu? porque também eles também estão fazendo um incentivo lá e eles não querem a guarda, portuária, eles querem uma guarda contratada. Privada, né? Isso, então é totalmente diferente. E outra, a questão de salário também, redução de salário, quando você faz isso. A mesma coisa na questão dos trabalhadores, ainda reflete na questão do boné que você estava usando. Não. Deixa quieto, talvez Não, fica melhor. mas ainda reflete na mão de obra de trabalhadores escravizados dentro do porto ainda. Ainda existe a mão de obra escrava dentro do porto, que são essas Sim, empreiteiras de blocos que estão aí, que a TVV, as empresas maiores ainda subsidiam alguma mão de obra para esse pessoal, contrata essas empresas de bloco, onde que essas empresas de bloco colocam seus trabalhadores para trabalhar 12 horas por dia, os que têm carteira assinada, com salário mínimo, ou trabalhando com trabalhadores intermitentes. Trabalha 2, 3 horas, paga R$20, R$30. Então existe o trabalho escravo, onde que algumas pessoas estão se privilegiando disso, ficando ricas, e alguns trabalhadores ficando cada vez mais pobres e doentes. Porque o porto, além de trazer um risco muito grande no perigo de acidente, essas questões, tem as questões ambientais ainda. Muito pombo, muita poeira, muita chuva, muita doença ainda no porto. E o trato da forma das pessoas se alimentar, esse pessoal que presta trabalho para essas empresas, é o cúmulo do absurdo. Então existe mão de obra escrava ainda aqui total, né? Com certeza. Nesse sentido, quando você fala que existe mão de obra escrava, aí eu me lembro que vocês estão falando aí de aproveitar os trabalhadores em órgãos governamentais. O Ministério, a nossa CRTE aqui também, a Secretaria de Trabalho, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, a fiscalizar, os fiscais são muito poucos.
Então, que é um papel que Importante, com certeza. o Ministério do Trabalho tem que fazer, de fiscalização, porque trabalho escravo é inadmissível. Sim. Esse é um papel do Ministério do Trabalho, Mas a fiscalizar. gente... E tem pouco fiscal, tem pouca Clemil, mão de obra, porque não tem concurso, tem muito tempo. Clemilde, é o seguinte, uma que foi estraçalhada dentro do Ministério do Trabalho, aí eu vou puxar um pouco da sardinha para o nosso lado, foi a fiscalização do trabalho portuário, que ele desmontou tudo, Pois é. parar de fiscalizar. Mas dentro da preocupação do Tony com a questão de segurança, eu queria fazer um comentário que eu acho que é relevante para a gente compreender a importância desse debate. O guarda portuário, ele é preparado, treinado para usar arma, tem todo um arcabouço de proteção ao guarda portuário, toda uma montagem para que o guarda possa exercer a atividade enquanto guarda portuário, diferente de um vigilante. Por quê? O vigilante ele pode estar hoje no cinema, ele pode estar amanhã no shopping, ele pode estar em um monte de lugar. O guarda não, ele é treinado e preparado para isso. Então, eu acho um grande perigo, até da sua preocupação com a questão da segurança, se eles terceirizarem a atividade da guarda portuária, que é protegida por lei, né? E ela tá linkada com a autoridade portuária. Veja que tem as duas coisas, a guarda portuária e a autoridade portuária. Então, o que eles estão fazendo aqui em Vitória é é uma cetopeia, é um bicho de um monte de Frankenstein. um Frankenstein, melhor ainda. O que eles estão fazendo aqui, inclusive o Roberto Hernani acha que eles vão devolver a Codesa, porque eles não vão ter perna. O Porto de Vitória, não adianta você falar em grandes investimentos no Porto de Vitória, porque o Porto de Vitória é pequeno. É um porto pequeno, você pode olhar, é do lado de lá e um pouco do lado de cá. Tem a Flexbras, já está ali está na Codesa, eu acho que uns 20 anos já. Tem mais. Tem mais, né? né? Então, o que acontece? Eles agora publicaram que fizeram um contrato com a 84. Flexibase, como se fosse uma coisa nova, passando para a sociedade, está vendo? Privatizaram, já A mesma fazendo. Tecnip, não, né? É a mesma isso coisa, mesmo, é a né? mesma É coisa. É a mesma coisa. Então, essa questão da segurança é uma questão sensível, sim. Inclusive, a autoridade portuária ela faz a interface com a Polícia Federal e com a Marinha, para dizer se o navio pode atracar ou não. Receita Federal. Receita Federal, tudo são órgãos intervenientes. Como é que vai uma empresa privada vai para esse bojo? Vai para esse bojo. Aí é que entra aquela preocupação, né? Que é pra gente discutir aqui. Igual, o cara hoje não, né? Antes de privatizar, ele, querendo ou não, ele era um guarda portuário do Estado. Com certeza. Do Estado. Era da Codesa, mas ele era do Estado. Sim. Ele se reportava ao Estado. Hoje, ele já se reporta a como é que é? Viporto? Report. Viporte. Até chique, né? Eu tô meio que americanizado. Viporte. Que é alguém privado. Report. Se o cara identificar alguma irregularidade, se o cara tá ali, Ele denuncia quem? ele vai denunciar para ser demitido no outro dia? Será? Não tem Né? como. É um absurdo. Isso aí é um absurdo. Sim, demais, demais. Gente, mas é o modus operandi deles. Por que queriam acabar com a estabilidade? Voltando aqui no serviço público, né, reforçando isso. Por que queria acabar com a estabilidade do servidor público? Primeiro precisa saber por que o servidor público tinha estabilidade. Tem estabilidade. A estabilidade é exatamente por isso. Como é que eu, sem estabilidade, estou numa gestão, tenho que denunciar um secretário por alguma coisa ilícita, uma licitação errada, fraudulenta? Se eu denunciar e não tiver estabilidade, eu estou na rua, no mesmo minuto. A mesma coisa aqui. Então, assim, é o modus operandi que a galera faz. E não é só a estabilidade, né? É estabilidade e a possibilidade de colocar um terceirizado ou alguém indicado ainda, que eles estavam querendo acabar com tudo, né? Isso, eles estavam querendo acabar para exatamente voltar a ser o que era. Na verdade, eles queriam rasgar a Constituição Federal, Verdade. que era tirar, acabar com o concurso público. Você é amigo do prefeito? Então venha, eu vai te colocar. O outro prefeito faria a mesma coisa. Então, para além de sucatear o serviço, porque tem descontinuidade de serviço, porque o outro que entrar que tira todo mundo, até a pessoa pegar 2 anos. Quando pega 2 anos mais de mandato, e aí assim vai Vira o caos. Vira o caos, é. Que é o que está hoje em Vitória, vamos combinar, né? Clemilde e
companheiro Marildo, Tony. Na verdade, é o seguinte, essas coisas não todas, aproveitar o espaço que a gente está aqui dialogando com os nossos representados e representadas, com os trabalhadores e trabalhadoras, e o grande problema nosso também é na hora de escolher os nossos representantes no parlamento, né? Nas câmaras de vereadores, nas assembleias, né? No próprio governo do Estado e no próprio presidente da República. Sim. Você vê a diferença da água para o vinho agora. Agora a gente tem espaço, né? Agora a gente Sim. pode ser Então, o ouvido. Lula ganhou a eleição. Antes dele assumir, o que ele teve que fazer? Até falei na nossa reunião lá, ele teve que mexer no orçamento da República, da União, para embutir esse ano as promessas que ele fez de campanha. Então, ele já estava governando em dezembro, né? E agora Sim. assumiu, ele está assim, ele está procurando cumprir as promessas que fizeram, né? E ele tem feito isso, né? Mas ainda teve gente nossa, muito trabalhador e trabalhadora, que votaram em Bolsonaro, mesmo sabendo, e aí me permite falar dentro do Porto, que a gente estava ali dentro do Porto, dialogando, e tinha um companheiro que é da diretoria do nosso sindicato, ele não falava abertamente, mas a gente sabia que ele era Bolsonaro. Mas nós fizemos uma reunião, fizemos um planejamento estratégico, mostramos para a nossa diretoria o que significava o voto em Lula, o que significava votar em Bolsonaro. Né? E aí nós conseguimos convencer ele, ele falou assim, não, vocês estão certos, vocês abriram a minha mente, né? Porque é um cara novo também no sindicato, um cara não é igual a nós, que a gente vem militando há muitos anos, não é? Então, essa questão também, a gente precisa achar uma forma, né, de voltar para o banquinho. Porque eu, para ir para o movimento sindical lá atrás, eu passei por um curso de concepção e prática sindical, gente. Para você entender o que começou o sindicalismo no mundo, né? O que foi a Revolução Francesa, aquelas coisas todas, a luta, aí por que tem 1º de maio, por que tem Dia das Mulheres, a luta que nós tivemos para salário mínimo, garantir hora extra, garantir previdência social, isso não veio de graça para nós. Isso não veio de graça para nós. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre dialogando, aproveitando esses espaços para conversar com os trabalhadores, mostrar a nossa dificuldade. O cara vota no cara, ele ganhou lá atrás. Agora, se vira vocês do movimento sindical, vocês não estão no sindicato, é problema de vocês. E as portas para nós todas fechadas. Por exemplo, uma pergunta. Eu sei que tem Jaqueline e sei que tem Herda Salomão. Agora, fala os outros 8 parlamentares que nós temos aqui no nosso estado. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa é uma grande verdade. É verdade. Parando para pensar, a gente não... É sério. Quem representa a gente, né? A gente... Eu me sinto representada eles. pela Jaqueline e pelo Helder. Quem representa a gente Entendeu? Mas, E enfim, pelo Contarato, né, lá. E o Contarato Contarato também, né? Que é mais que é queria- senador. Deixa eu só pegar esse gancho aqui do Guterra. Quando você fala, Guterra, da importância da gente saber em quem que a gente vai, em quem vai votar para nos representar, tem uma falácia. Não, olha só. Isso aqui, não, o sindicato, falando de política, gente, eu vou repetir isso que eu já falei isso aqui algumas vezes. Política, da hora que você deita até a hora que você levanta, dormindo, você está fazendo política. Porque você está deitado em cima de um colchão, de uma esteira, de uma madeira, de um lençol, de um edredom, sei lá em cima do que você dorme, que alguém valorou aquilo ali, passou para um deputado, fez uma lei que disse que em cima daquele produto ali seria pago X de imposto. Tudo que você consome, tudo que você bebe, que você come, que você paga imposto. Quem é que vota? Quem é que elabora essa lei que vai ser votada no Congresso, na Câmara, na Assembleia Legislativa? São pessoas que nós elegemos. Sim. Então, não vamos cair nessa falácia, nessa balela de que não pode discutir política. O arroz que a gente come tem imposto. Aliás, trabalhador é o ente que paga mais imposto nesse país, porque o mesmo tanto o mesmo valor, mesmo percentual que... Fala aí, o cara mais rico do país aí. Sei lá. Mais
o mais rico do país paga em 5 quilos de arroz, é o que eu quero que ganhe o salário mínimo também paga. Então, proporcionalmente, está errado. Está errado. É por isso que a gente aplaude quando fala em reforma tributária. É por isso que a gente precisa rever algumas coisas. E esses ventos, acho que a população brasileira foi muito sábia nessa escolha que fez. Ah, você veio aqui pedir para votar no Lula. Eu não tenho problema nenhum pedir voto para o Lula. Voto no Lula se ele for candidato 1000 vezes. Voto novamente, não porque é a pessoa do Lula, mas porque tem um projeto de colocar o povo no orçamento, colocar o pobre no orçamento desse país. Isso é fundamental. E não é só isso, Tony. Quando é barrado a privatização dos Correios, é porque tem um governo que pensa diferente. Porque se não tivesse sido isso, a próxima bola da vez seria os Correios. Aliás, já estaria privatizado. Já estaria privatizado. Se o Bolsonaro tivesse reelegido, já estava virado então, do ano, já privatizado. A gente precisa saber fazer essa reflexão. Porque se essas conversas nossas não servir para as pessoas refletirem, então o nosso aqui se discute e não consegue passar nada. Porque a gente precisa ter certeza, mesmo que a pessoa fale assim, eu discordo da Clemilde, acho que ela está falando besteira, mas pensa no que a gente está falando. Sim. Pensa na sua vida a influência disso. Acho que é esse apelo. Sim, entendeu? Sim. Eu queria tirar mais uma dúvida sobre, voltando à questão do porto, vocês falaram aqui. Ele foi, se eu não me engano, foi tipo uma espécie de concessão, não é? Eles podem usufruir ali não sei quantos anos. Sim. Não, ali não. Ali eles fizeram condomínio, lá não diz que é 30 e poucos anos, não. Eles compraram aquilo lá, não diz. Não tem isso. Não. É definitivo. Eu vi que era... Não. Quando eles fazem o arrendamento, sim. Eles não fizeram o arrendamento. Eles compraram a autoridade portuária. Tony. Venderam. Vendeu mesmo, não é igual a 101. Mas aí é que o Eduardo falou, que o Roberto acredita, eu também acredito, tem muita fé em Deus que isso vai acontecer, que se eles tiverem que viver de tarifa e não vão aguentar, vão ter que acabar devolvendo o Não, mas isso eu quero entender. Isso eu quero entender. Igual, vamos por exemplo, a Eco 101. Foi concedido ali não sei quantos anos, não me recordo. Sim. Mas eles teriam em contrapartida fazer tais investimentos. Ali foi concessão, é igual a TVV. Isso. A TVV fez uma concessão lá no Porto, onde que ela comprou aquilo ali, arrendou por 25 anos, podendo ser renovado por mais 25. Mas eu ouvi que no Porto teria que ser isso, teria que ser feito um investimento, até não sei quantos anos. Eles têm um prazo para fazer o investimento, mas no caso da autoridade portuária, não foi uma concessão. Eles venderam mesmo e para não está separado uma coisa da outra? Não. Mas aí... Mas e se ele não cumprir o investimento? Ele perde? Tem as cláusulas lá que ele tem que cumprir, ele tem que fazer reforma nos armazéns, tem várias outras coisas. Mas se ele não cumprir, isso que eu estou falando. Não, se ele não cumprir, ele tem que devolver. Por isso que ele estava interessado em fazer a questão do plano de incentivo, aonde que nós fomos obrigados a fazer. Porque se o sindicato não negocia o plano de incentivo agora e não joga pesado, ele dava qualquer plano de incentivo que ele quisesse. Porque está lá dentro do contrato da concessão que ele teria que fazer isso. Então ele tem que... O cidadão comum consegue ter acesso a esse documento que foi assinado? Tem que... eu acredito que sim, ele queria. Sim. A gente pode mandar para você. Agora, a gente divulgar, eu falo para quem estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, poder ver também, conhecer, entender né? O que é isso, conhecer. Porque até então, o que chegou para mim é que seria uma espécie de concessão, 35 anos, você comentou, e ele teria que fazer um investimento ali no Porto, não sei quantos anos, igual foi da Eco 101. E eu falo por quê? Porque você falou que de repente ele vai devolver. Porque pode acontecer igual a Eco 101, quando começaram a cobrar. Cadê as duplicações? Cadê a duplicação? Agora eles estão entregando. O que a gente pode fazer... O que a gente pode fazer, viu, Mário? Aproveitando que a Cristiane está aqui, a gente pode colocar esses elementos no site do sindicato. Sim, o suporte tem um site, a gente coloca isso lá. Sim. Então, já fiquem atentos aí, que quem tiver essa mesma dúvida que a gente está tendo aqui, pode ir lá no site, eles já vão disponibilizar lá para a galera. E outra coisa que a gente já vê, a grande diferença agora, você vê que a iniciativa privada, ela faz as coisas para ter lucro e excluir os trabalhadores. Uma das coisas que já aconteceu agora é que a própria população, algumas pessoas, porque o porto não opera e não funciona só de quem trabalha no porto.
lá na operação. Mas Indireto, tem o né? cara que vende o cafezinho, Indireto. o pessoal que vende a marmita lá. Agora eles estenderam a entrada do porto. Não pode mais entrar lá. Cá para fora. Então, quando o pessoal já chega no carro, tem que pegar o carro para levar o pessoal. Como é que vai ficar o pessoal que vende as marmitas? O pessoal do cafezinho. Desempregado. Entendeu? Então, a população, ela está sendo o estado capixaba, a cidade de Vila Velha, a cidade de Vitória, está sendo prejudicado com essa questão da privatização, aonde eles alegam que vai ser melhor. Eles alegam isso. Mas até Melhor- agora, A pergunta que não quer calar. Melhor Marildo, pra quem? Melhor para quem? isso aí. Não, só o fato do próprio trabalhador do porto, que agora estão sendo demitidos para poder pagar mais baixo que os outros. Então, É menos a gente dinheiro já saindo sabe aqui que pro- para o trabalhador não é, né, Tânia? Sim, sim. É isso. Esse próprio rebaixamento do salário ali já afeta aqui, porque é o pessoal que trabalha aqui, que vive aqui. É para você ver que o plano de incentivo que eles estão fazendo para demitir o pessoal mais antigo é justamente para isso. Nós tínhamos uma das coisas que nós poderíamos, às vezes, até ter vencido isso, é que nós precisamos de ter consciência para eleger os nossos candidatos, não só os parlamentares, mas quando você tem até uma eleição sindical, você saber em quem você está votando. Porque tem muitos sindicalistas que estão fazendo uso do sindicato para seu próprio benefício. E a nossa gestão passada, é até triste falar isso, mas nós vemos isso. Não fizeram nada para tentar impedir isso, nada. Eles sentaram, saíram da intersindical, saíram da Central Única dos Trabalhadores, saiu do DIEESE, abandonaram tudo, não moveram uma palha para tentar impedir isso e nada. A gestão passada. No momento, foram mandados 80 trabalhadores embora da Codesp, concursados, 80. Eles cruzaram os braços e não fizeram nada. Depois que nós assumimos, com um mês que nós tínhamos assumido, eles mandaram 6 trabalhadores embora de manhã. Nós fizemos um movimento no Porto, juntamente com a sindical, todos os trabalhadores, federação apoiando tudo. Mandaram de manhã, 18 horas, estava todo mundo de volta nos seus empregos. Se nós tivéssemos feito isso com os 80, dificultaria mais essa questão da compra, da privatização. E mesmo assim, depois de ter mandado os 80 trabalhadores embora, nós conseguimos pedir a reintegração, conseguimos reintegrar 42 trabalhadores, mas como já eram pessoas também, já muitos anos de casa e tudo, a empresa entrou num acordo com nós, onde que cada um deles foram indenizados em R$50 mil para não assumir, mas o processo continua. Se ganhando o processo, eles vão ser indenizados esse tempo todo, essa empresa aí vai ter que pagar. Então, quer dizer, faltou o nosso sindicato, no momento da gestão passada, de fazer uma atuação. Então, até para a gente votar nos nossos sindicalistas, nós precisamos saber em quem está votando. Porque para a gente estar na frente do sindicato, precisa ter pessoas sérias, compromissadas com os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. Porque quando nós representamos uma categoria igual nós representamos a nossa, nós temos em torno de 1.200, 1.500 trabalhadores, mas atrás de cada trabalhador tem suas esposas, tem seus filhos. Então é uma responsabilidade muito grande, né, para nós sindicalistas. Então precisamos trabalhar isso muito bem, a categoria, e colocar... E eu fico muito feliz, né, de ter aqui, se discute, né, esse espaço, né, maravilhoso que a gente tem aqui, de poder levar, né, as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, o conhecimento daquilo que muitas vezes fica encoberto e as pessoas fazem, né? Principalmente na questão do porto. A população capixaba acha que Portuário é Marajá, que Portuário é aqui, porque é uma coisa muito fechada. Com o servidor público, né? Mas, Marildo, então. Desculpa, vai. Não, vai é assim, nós ganhamos bem mesmo. Graças a Deus, os portuários são bem representados, os sindicatos fazem bons acordos, nós ganhamos bem. Nós não temos vergonha nenhuma de dizer que nós ganhamos bem. Mas é um risco danado também, né? Por quê? A vida em Ah, risco. sim. Mas eu queria... Mas viu? só um minuto antes de você concluir, corrigindo aqui, realmente é uma concessão de 35 anos, podendo... Não diz se pode renovar, mas é uma concessão... Tem prazo, então. Então tem um 35 prazo de anos. 35 anos, acertando, corrigindo, né? Ok. Mas tem se eu não me engano, tem uma condição do investimento também. Não, Se tem. não forem feitos esse investimento, Investimento de 50 milhões?
850 milhões. 850 milhões, por 35 anos. Isso aí. Pode acontecer igual a questão da Eco 101. Pode sim. Aproveitar o máximo ali, mas na hora que vai chegando no limite ali de entregar as melhorias, não quero mais isso não, fica para você. Devolve pro Moral da governo. história, Isso aí. sugam e depois joga o bagaço fora. Guterra. Né, corrigindo, porque nós trouxemos a nossa assessora de comunicação. Mas o que eu queria colocar, fortalecendo o que o companheiro falou, o jogo foi muito pesado para ele chegar na privatização da Codesa. Olha, BNDES, ANTAC, Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Portos e Presidência da República, porque o próprio Bolsonaro interferiu na privatização da Codesa. Porque quem assina a resolução do PPI para que se dê seguimento ao processo de privatização é o presidente da República. Então está lá o carimbo com a palavra Jair Messias Bolsonaro, que é para deixar isso Tem claro. o dedo dele ali. Lógico, e do Guedes. Porque tem uma questão aí que o Casagrande, no começo do processo, logo quando o Casagrande ganhou a eleição para governador, se eu não me engano, ele foi a Brasília e entregou uma carta ao Guedes de que ele queria que a Codesa fosse estadualizada. Guedes falou assim, na ordem que eu tenho do presidente, isso palavras do governador, a ordem que eu tenho do Bolsonaro é que a Codesa seja privatizada, para deixar isso claro. E fortalecendo o que o companheiro Marildo falou, então veja o que nós estávamos enfrentando. Né? Um jogo pesado, ANTAC, Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Porto, BNDES, Presidência da República. E quando nós chegamos no processo, que foi contratada uma assessoria para tentar fazer com que parasse o processo no TCU, para a gente ganhar um tempo, para esperar o Lulinha Paz e Amor chegar na presidência. Quando nós conseguimos chegar e contratamos essa assessoria, o processo já estava no TCU, já estava lá. E o próprio Bolsonaro ligando para o presidente do TCU e para o ministro responsável para julgar o processo. O jogo é tão pesado que o procurador da Justiça Federal, no TCU, que tem, né, lá um representante, no despacho dele, ele alegou, ele botou, e foi duro, que achava que esse processo devia voltar aqui para Vitória para que houvesse um maior esclarecimento do processo de privatização. Mas, mesmo assim, aí é até interessante, né, que nós ganhamos uma liminar e logo depois eles perdemos. Mas quando nós chegamos nesse processo, né, fortalecendo o que o Marildo colocou, o processo já estava bem adiantado. Desculpa aí. Nessa relação que você falou, tem a Câmara? Tem a Assembleia? Aqui não. Não precisou passar pela aprovação deles? Não. Ele teve a avaliação deles? Não precisou não. Nós, inclusive, viu um trabalho que nós fizemos a partir da vinda do Marildo para o suporte, nós fomos procurar os prefeitos, as prefeituras. Alguns nos atenderam, né? O prefeito de Vitória não nos atendeu. Não. Né? O pessoal da Serra nos atendeu, Vila Velha nos atendeu. Por quê? Cariacica. Por que isso, gente? Se vocês forem estudar, eu também não tenho essa informação precisa, mas se vocês forem estudar, a atividade portuária despeja dinheiro de impostos das prefeituras. Então, quando o Marildo fala assim, quem vende marmita, quem vende cafezinho... É o efeito cascata, né, gente? Então, quando você reduz a qualidade de vida do trabalhador portuário, não é só ele que perde. Então, se você ganha um valor, você passa a ganhar menos X do seu valor, você não vai parar no bar para tomar uma cerveja ali, você não vai almoçar ali, você não vai comprar marmita, você não tem dinheiro. Parar de consumir, na verdade. Né? Então é uma questão complicada. Mas isso é para toda atividade se acontecer, tem que mudar Mas a questão dos impostos da atividade portuária, né, é muita coisa que nós estamos falando. Eu não tenho exatamente os números, mas isso não é difícil. Não, mas isso não é difícil. Bom, companheiros, Tony, quer perguntar mais alguma coisa? Porque aí, senão, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Primeiro, agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui, dizer que a nossa ideia, eu não saio daqui expert em Codesa, em Porto,
Mas a nossa ideia é levantar essa bola para as pessoas terem a curiosidade e saber como é que as coisas funcionaram. Porque, às vezes, as pessoas acham que foi assim, né? E essas coisas são construídas e elas atingem vidas de pessoas e a gente tem sempre a preocupação com a defesa da vida. Então, vou passar para vocês, começar com o Marildo para você. Marildo, suas considerações Não, finais eu, aí. eu quero agradecer, né, o espaço, um espaço muito bom, não conhecia, mas estamos chegando agora e parabenizar, né, a- aqui se discute muito bem, o presidente dos Correios, né, que está aqui na frente Do disso, sindicato. do sindicato, Eu presidente, queria- quem dera, Eu hein? queria ser. Presidente do 70 mil por mês, tá bom presidente do demais. Sindicato dos Correios, né? Agradecer, né, você, a Clemildes, né, para dar essa abertura para a gente poder falar a respeito dos portos e do porto aqui do Espírito Santo, principalmente, porque nós entendemos que a população capixaba tem uma visão totalmente distorcida dos trabalhadores portuários e não sabe a importância que tem o Porto de Vitória para o nosso estado, né? Então é muito importante esse espaço e então eu só tenho muito a agradecer a você e se tiver uma outra oportunidade, nós tiver alguma coisa, nós vamos estar aqui com o maior prazer de estar Vamos atendendo discutir, aí vamos e discutir aí com vocês. Terra. Eu fico satisfeito com esse espaço. Uma comunicação é fundamental para todos nós, né? Mas eu queria declarar que eu sou cariaciquense, eu nasci em Cariacica, né? O Porto de Vitória é a minha vida, porque foi meu primeiro emprego. Eu falei aqui para vocês que eu entrei no Porto 1º de agosto de 1978. Primeiro e único. Primeiro e único emprego. E o Porto era administrado pelo Estado. O governo do Estado é que administrava os nossos portos aqui, o Porto de Vitória. Então, assim, a atividade portuária é a minha vida, né? Então, assim, o Estado do Espírito Santo é um Estado pujante na atividade portuária. É um Estado que tem mais projetos de construção e ampliação do Brasil. Se você for pesquisar um pouco, você vai ver. Então, nós temos aqui uma diversidade de movimentação de carga. Nós movimentamos aproximadamente 90 milhões de toneladas por ano de carvão, que é a Vale do Rio Doce, 7 milhões de toneladas de aço, que é o condomínio de Praia Mole, que exporta 8 milhões de toneladas por ano. Temos a Portocel, que a gente sabe que ela é especializada em movimentar a celulose, que chega também nesse patamar de 7 milhões, mas agora ela está movimentando tudo. Além de celulose, ela está movimentando tudo. E o nosso sindicato que representa todos os trabalhadores empregados daquele. Eu sou um entusiasmo do futuro daquele porto. Aqui passa muito vinho aqui também no estado. Né? Vem tudo, rapaz. Aqui, esse porto é um porto maravilhoso. Então, eu agradecer a nossa companheira, a nossa presidenta, Clemilde. A Clemilde. Porque tem gente que chama ela de Clemildes, mas é Clemilde o nome dela. Clemilda também, né? A você, Tony, né? Você é um companheiro aí de luta e logo que eu falei com você lá naquela reunião, vamos pautar os portuários nesse programa aí. A Marildo, grande presidente, coração grande, né? E a companheira Cristiane, né? Nossa assessora de comunicação também. E o Cauã. Esse pós-técnico ali. Então, a gente que agradece. Então, primeiro eu quero plagiar aqui o Tony, quando ele diz o seguinte: a gente tem esse espaço, Guterra, e a maioria dos nossos sindicatos eles têm TVs em suas recepções. Então, a gente orienta, solicita que coloque lá, se vai fazer atendimento ao trabalhador, coloque uma matéria dessa para falar. Imagina lá na antessala dos portuários, do suporte, ter 2, 3, 4, 5 trabalhadores esperando para ser atendido de alguma sorte e ver um programa desse falando da vida dele. Imagina, entendeu? Então, assim, é importante que a gente vai divulga, que você também acesse a rádio para estar dando engajamento, tá? E divulgação do nosso aqui se discute. Eu quero muito agradecer a você, companheiro Guterra, companheiro Marildo, o Cauã, assim, que mata a gente de medo, porque às vezes a gente chega aqui e pensa que tá gravando, Cauã? Não.
a companheira ali, e agradecer o Tony. E tem uma proposta que eu faço toda vez que a gente vai terminando, né? Eu gosto sempre que a gente fale junto, agradecendo a todos e todas, porque nós temos esse espaço aqui da nossa rádio web, porque aqui Que se discute. discute. Isso aí. Obrigada, gente.